E o que o médico psiquiatra Aloysio Andrade faz no fim de semana e o que ele recomenda para as pessoas? Bom dia, doutor Aloysio. Bom dia, Eustáquio, Patrícia, Rose, todos os ouvintes internautas. Do dia a gente estava falando disso, né? Quem trabalha com a mente descansa carregando pedra, né? Essa aí é uma coisa simbólica. Na verdade, a gente deve, para mudar o ritmo, né, Patrícia, fazer uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Então, durante a semana é um ritmo, fim de semana outro. No meu caso específico, o que serve para mim como uma terapia é a questão da roça, é a questão do contato com a natureza. Para mim, ver uma galinha ciscando com os pintinhos, um bezerro mamando. Minha terra é uma terra pequena, estou lá em Riacima, mas me traz uma paz interior. Eu costumo brincar de dizer que uma terapia ideal, ela deve ter 3 características. Primeiro, ela deve ser eficaz, deve te melhorar, você deve sair da terapia melhor do que entrou. Segundo, que ela não pode ser boa para sua cabeça e destrutiva para o seu bolso, não pode ser um trem muito caro, né? E para mim, que trabalho com essa área, que teria dificuldade de ir fazer terapia, porque eu já fiz muito ao longo da vida, eu brinco de falar que a terapia ideal é a terapia que não tem o terapeuta presente. O que isso quer dizer? Para mim, o contato com a natureza é ver as manifestações da criação divina, ver as manifestações da criação de Deus, e faz com que a gente possa ter uma reflexão, sem estar pensando, você está observando e desfrutando. Então, para mim, o descanso tem a ver com essa questão relativa à observação da natureza, à observação da obra divina. Doutor Aloysio, na sua visão, o cidadão que, diante de tantos acidentes que a gente vê, tantas mortes, tantas tragédias no trânsito, o cidadão que insiste em dirigir depois de beber, é aquele que fala assim, não vai acontecer comigo, ou é certeza da impunidade? Eles dividem a criminalidade no trânsito em 2 tipos, que é a dolosa e a culposa. Uma que você provoca o acidente sem querer, sem ter a intenção. E a outra que você teve a intenção, seja consciente ou inconsciente. Então, lembrando aos ouvintes internautas de Itatiaia que o cérebro se divide em 2 áreas. A área consciente, que a gente pensa e sabe que está pensando, e a área inconsciente, que a gente pensa e não sabe que está pensando. É a área nossa mais automática. Eu entendo que a pessoa que bebe e dirige, ela está intencionada a provocar algum acidente. Ela aumenta a chance, o risco de ter um acidente muito, porque os reflexos ficam mais lentos, né? A pessoa fica, no mau sentido, mais corajosa, mais atrevida. Isso daí, então, para mim, significa que houve intenção, sim. E lembrando, Eustáquio, que no ano passado nós tivemos em torno de quase 70, mais de 68 mortes por dia em acidentes de trânsito, em estradas ou na área urbana, né? E que nesse primeiro semestre de 2026 foram mais de 12 mil mortos, 12 mil e quase 200 mortes. Então você vê que o volume, o número de pessoas, você pensar que a cada dia perto de 70 pessoas morrem em acidentes, e que a maior parte dos acidentes, Patrícia, é causada não por falha mecânica, mas por falha do motorista, uns por atrevimento, que ultrapassam na contramão, furam sinal, né? E outros por uma questão de distração, que tem isso também, tem aquele erro que é por falta de observar as condições de segurança, e outra que é a questão do atrevimento, daquilo que eu falei, da falta de noção. Então, sem dúvida nenhuma, que junto com as mortes por arma de fogo no país, o número de pessoas que perdem a vida é muito grande. E não é à toa que a gente está falando disso, porque amanhã é dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, que junto com São Cristóvão são os protetores das pessoas que dirigem carro ou que se envolvem em contato com carros, com veículos, caminhões, etc. Então, do ponto de vista prático, nós precisamos muito de pedir a Nossa Senhora da Boa Viagem e a São Cristóvão que proteja aos ingênuos, as pessoas que não têm nada a ver com peixe, e que os motoristas atrevidos, alcoolizados e distraídos acabam levando essas pessoas ingênuas, inocentes, à morte ou acidentes, que muito mais do que as mortes, Rose, é o número de pessoas que ficam machucadas, e algumas em definitivo, né? Que perdem uma perna, que perdem um braço. E as coisas evitáveis, Patrícia, elas têm que ser evitadas, né? Com certeza. O inevitável é outra história, você tem que ter força, coragem, pedir a proteção espiritual. Agora, o que dá para evitar, gente, então pegou, e eu acho que diminuiu muito, Rosi, essa questão das blitz da lei seca.
Eu acho que depois da pandemia houve um arrefecimento, uma diminuição, raramente você vê isso. E tem que ter esse tipo de desestímulo, Patrícia, porque a pessoa sabendo que ela tem risco de ser flagrada, mesmo que ela não tenha provocado o acidente, dela ser flagrada dirigindo acima do teor alcoólico permitido, que para mim deveria ser zero, tá? Eu sei, tem uma permissão de um X lá que eu não sei de cabeça, mas que para mim tinha que ser zero. Álcool no sangue para quem está no volante, zero, né? Mas temos que aumentar essas blitz, temos que aumentar esse desestímulo ao uso de bebida e em seguida a direção de veículos. E doer no bolso, né, doutora Luísa? Dizem que o bolso é um órgão muito sensível do corpo humano, né? Agora, a multa, ela é fundamental. Agora, a perda dos pontos na carteira também, porque vai ficando com aquele histórico que a pessoa é uma pessoa não confiável no que diz respeito a dirigir veículos. Tem muitas escolas, doutora Luísa, que o livro muda uma vírgula lá e a escola fala com o pai, tem que comprar outro porque está desatualizado. Essa palavra que o Rose falou é fundamental, que é sustentabilidade, né? E não só em escola particular, mas em escola pública também, até porque os conteúdos, eles não mudam tanto assim, não se descobrem coisas novas, técnicas pedagógicas novas assim, de um ano para o outro. Agora, o senão que a gente tem, obviamente, que o livro que foi manipulado, o livro que foi usado já, fora isso que o Rose falou de não escrever no próprio livro, você tem a coisa da sujeira, né? E tem uma possibilidade, Patrícia, que eu não sei nem se tem outro nome para esse objeto, que chamava antigamente guilhotina, né? O que é a guilhotina? E você consegue pôr o livro novinho, tirando só a beirada da parte de cima, da frente e do lado, entendeu? No que você passa esse objeto cortante, você vai pegar uma área do papel que não teve contato, como as partes da extremidade. Vai coibir, na sua visão, doutora Luísa Andrade, essa multa para quem abandonar o veículo, abandonar o animal? Olha, as câmeras de segurança, elas são fundamentais hoje, Eustáquio, porque cada vez mais câmeras estão sendo instaladas. Então, aumenta muito a possibilidade de você, não só na questão dos animais abandonados, mas em outras situações também, que são situações criminosas, né? É uma maldade, né? Porque do ponto de vista prático, você deixar uma planta sem molhar, ou molhar demais, você deixar um animal sem alimentação, sem água ou abandonado, isso aí é de uma falta de sensibilidade tremenda, porque o Rose falou muito bem, você pode doar, né? Você tem várias instituições de proteção aos animais, né? Você tem essa possibilidade, várias são as lojas de pet que fazem feiras de doação uma vez por mês, num fim de semana. Então tem outras opções. Esse abandono puro e simples é uma maldade que envolve uma falta de coração, uma falta de carinho, uma falta de um mínimo de respeito com a vida. E o cachorro, não vou dizer que cachorro é gente, não, mas é quase, né, Rose? Porque assim, você olha, né, um cachorro, quando ele te olha, parece que ele está compreendendo não só o que você pensa, mas o que você sente, né? Então tem que ser impressionante, né, doutor? Tem que ser muito sem coração para fazer uma coisa dessa, sendo que tem outras opções. Quando você não tem outra opção, você não tinha outro jeito, mas tem sim, viu, gente? Então, se você está desanimado de criar, se está ficando caro, se está dando muito trabalho, né, procure uma dessas instituições ou uma clínica pet para poder, nessas feiras de doação e de troca, poder fazer, então, libertar-se ou liberar o seu cãozinho. Ele chega, eu convivo com algumas pessoas que sempre falam mais alto no ambiente. É a intenção de dominar, de receber atenção. Não porque ele até acredita na informação que ele passa, mas ele tem que chamar a atenção da conversa para ele. Então, com certeza, não é segurança mesmo. E o psiquiatra Luiz Andrade concorda? É para chamar atenção mesmo? Só que eu vou um pouco além. Eu acho que a necessidade de se impor sobre o outro. Eu acho que é uma atitude de autoritarismo, acho que é uma atitude que no temperamento colérico, né, que é o temperamento da determinação, o temperamento da coragem, e que quando bem utilizado é o temperamento dos líderes, das pessoas que puxam a fila, são as locomotivas que puxam os vagões. Então, temperamento colérico equilibrado é muito desejável, porque é o temperamento da coragem e da inovação. Mas quando ele é usado para se impor sobre os outros, para dominar,
quem está no entorno, é uma forma de autoritarismo, é uma forma de ditatoriedade completamente detestável, né? Porque essa questão de você falar alto, berrar, gritar, né? E que a gente vê, né, Rose, desde a primeira infância, eu até brinco de dizer que a música, o hino, o tema das crianças que não estão bem educadas ainda é aquela de carnaval que fala: mamãe, eu quero mamar, dá chupeta para o bebê não chorar. E se a mãe não dá, ele começa a berrar, né? Vai elevando o tom, né? Então eu vejo, são várias as causas, mas a principal para mim, e a mais indesejável, é se impor sobre o outro, né? Colocar a sua opinião, a sua percepção de uma maneira, então, que você intimida o outro, que você deixa o outro fragilizado por causa do seu exagero, que não tem dúvida de que o verbo agressivo, ele não chega a ser um soco, mas ele chega perto. Aí eu quero chamar a atenção e eu começo: olha, Eustáquio, ao diminuir o tom de voz, aí sim que você é percebido, não é isso? Outra pressão psicológica muito mais educada, muito mais elegante e mais eficaz. Né? Você fala baixinho, a pessoa vai prestar mais atenção. Doutora Luiz Andrade, a inteligência artificial já está sendo usada em larga escala na medicina? Demais, viu, Eustáquio? De uma forma impressionante, de uma forma muito acrescentante. Eu tenho falado muito e continuo insistindo que eu sou contra o nome, né, o termo, a qualificação de inteligência artificial, porque o artificial sempre parece uma coisa falsa, uma coisa mentirosa, uma coisa não real, né, artificial, né? Então, a minha sugestão é que a gente passe a chamá-la de inteligência avançada, apesar de reconhecer, Rose, que ela tem que avançar muito mais. Ela tem uma série de atrasos ainda, Eustáquio, tanto é que usa-se um termo até da psiquiatria, quando a inteligência, essa inteligência, vou continuar chamando de artificial, depois nós vamos chamá-la de inteligência avançada. Quando a inteligência artificial não sabe o que responder, Eustáquio, ela chuta, sabe, Patrícia? Ela inventa uma resposta e usa-se o termo da psiquiatria de alucinar, né? Porque ela, para não deixar a coisa em branco, ela pega e fala alguma coisa. Então, ela tem que avançar muito mais, mas ela já é muito avançada. Ela nos dá a resposta numa rapidez, né? Não uma confiabilidade total. Por isso você tem que conferir, você tem que rever, senão você acaba passando vergonha. Mas sem dúvida nenhuma, porque em termos de agilidade, né? E na medicina, hoje o número de intervenções acrescentantes, inclusive, Patrícia, essa coisa mais impressionante é de um cirurgião comandar uma cirurgia, sei lá, estando no Japão, fazer essa cirurgia no Brasil. Esses modelos de robótica também estão muito impressionantes, sabe, Eustáquio? Mas nós temos que ir sabendo que sempre vai faltar alguma coisa a mais e que a participação do ser humano enquanto coordenador, enquanto administrador é fundamental. E por último, Patrícia, lembrar que a informação é fundamental para a formação. Mas a informação não é suficiente, gente. A formação, ela depende de uma informação que seja repetida, que seja aprofundada, que seja mais qualificada. Então, não basta tanto de informação que nós temos, Eustáquio, se não há formação. Tem que haver uma dedicação para que essa criança, esse jovem, adquiram esse saber, essa informação e transforme isso numa formação, numa coisa mais consistente, mais profunda, mais transformadora. Mas o que não é legal é você copiar e colar. Isso aí não dá. É isso que faz a gente ficar com o cérebro mal acostumado, né? E tem outras formas, Eustáquio, de desenvolvimento cerebral, né? As ginásticas cerebrais. Então não precisa de ser só quando você está passando um aperto, tendo que entregar um trabalho e que você vai se esforçar naquela hora ali que você está, né, apertado. Mas você tem outras formas, só não abandonar o cérebro, o esforço do cérebro em função da inteligência artificial. Isso é que não pode. Com estudo, com graduação, pós-graduação já está difícil, emprego já está difícil você avançar na carreira. Imagina sem estudo, né, doutora Luiz? O aperfeiçoamento é fundamental, né, Eustáquio? E a pessoa tem que fazer um estudo. Nós temos os testes psicológicos, testes de aptidão, né? Tem os testes de interesse, que é o que a pessoa gosta, o que ela se interessa. Mas tem os testes de aptidão, raciocínio abstrato, raciocínio espacial, o próprio QI, coeficiente intelectual. Então você tem que investir, Eustáquio, no que você tem jeito, que você tem facilidade, que você tem naturalmente não só um interesse, mas uma
facilidade, você tem uma aptidão. E aí sim você vai estudar, você vai aprofundar, você vai se pós-graduar numa área que a gente brinca de chamar de juntar o útil ao agradável, né? O útil é uma coisa que é acrescentante, agradável é uma coisa que você gosta. Então o que a gente não pode é fazer algo que você não tem habilidade, você não tem aptidão, você não tem facilidade, porque aí vai ser um trabalho muito mais difícil. Então tem que se estudar esse perfil psicológico das habilidades para ver onde você tem mais chance de ter sucesso, de ter uma contribuição não só para si mesmo, no seu sustento, na sua sobrevivência, mas também para o coletivo, né, para a humanidade como um todo. Doutora Aloísio Andrade, contatos pelas redes sociais, mais uma vez, obrigado pela presença. Então, Aloísio A. Andrade, A-L-O-I-S-O A. Andrade, e deixar aqui um raciocínio rápido, Eustáquio, já que a entrevista vai ser sobre a importância da ritmicidade nas atividades físicas. Se a pessoa chegar para mim, Patrícia, e falar assim, Luiz, eu estou precisando de mudar minha vida toda e eu só posso mexer em uma única variável, o que você me aconselha? Eu não falo homeopatia, não falo terapia, não falo espiritualidade, eu falo assim, caminhe. A caminhada, você fazer uma caminhada de 40 minutos, 1 hora por dia, já vai começar a transformação na sua circulação, no seu funcionamento muscular, na produção de hormônios, Patrícia. Então, comece por aí, né? E o ritmo deve ser, de preferência, 3 vezes por semana, mas se não, pelo menos 2, tá, Eustáquio? Bom fim de semana, muito obrigado.